Sincronizando. Take 1, senhores. Opa, senhores. Soldado Braddock, tá? Hoje eu quero falar, cara, sobre um tema muito interessante, mas porém abandonado, né? E é algo muito simples, que na realidade era para ser muito simples, mas na prática em si, cara, é o que as pessoas esquecem hoje em dia, que é sobre essa quebra de vergonha. Muitas pessoas hoje em dia têm simplesmente essa timidez, a ponto de não conseguir falar com os outros em público, no meio do trem, seja no trem, seja no ônibus, em ambientes de trabalho. Porra, isso é algo que a humanidade está esquecendo, principalmente hoje, com o avanço da tecnologia e com essa bolha, né, de redes sociais, etc. Todo mundo acha que precisa ser perfeito. A questão é, eu tenho cada vez mais observado o mundo ao meu redor, entende? A sociedade em si, pois nós seres humanos vivemos em sociedade, isso é fato, é inegável, tá? Então, se você tem essa visão mais solitária como eu, é claro que você tem essa visão solitária sobre autoconhecimento e tal, que você precisa ser lobo solitário, você carrega essa filosofia para si, porém você tem total consciência de que você precisa de outras pessoas. Em determinados momentos da sua vida, nós precisamos dos outros, né, cara, de terceiros. Afinal, a gente vive em sociedade, o ser humano é assim, ok? Bom, mas o que eu quero abordar hoje é simplesmente esse fato de timidez, cara, e vergonha. Como eu ia dizendo, principalmente os jovens de hoje em dia estão com essa coisa, entende? Dentro de si, cara. Esse bloqueio de não conseguir simplesmente pedir pro ônibus parar no ponto deles. Cara, e isso já me aconteceu, quer dizer, não comigo ultimamente, né? Eu reparei essa coisa nas pessoas, entende? Tipo, não só mulheres, mas homens também, cara, com vergonha simplesmente de pedir pro motorista parar o ônibus, porque eles têm essa questão da timidez, entende? Uma fraqueza assim de falar em público, sendo que, porra, a gente nasceu para ser comunicativo, entende? Tanto é que o ser humano é totalmente adaptativo, cara. Você consegue, por exemplo, falar outros idiomas se você quiser. E essa questão da comunicação me pegou bastante, porque é o que eu tenho observado que tá faltando muitas pessoas hoje em dia, entende? Basicamente isso, cara. E não só a comunicação também, mas como fazer coisas, mano. Por exemplo, pessoas sentem vergonha, vamos supor, você que tá assistindo o vídeo, você tem coragem, é um desafio, tá? Mas vai de você também. De fazer 10 flexões assim do nada, mano. Você tá no meio do público, assim, vai, pegando o ônibus, mano, vou mandar 10 flexões, tá ligado? Mas pra que você vai fazer isso? É questão do ego? Não, não é questão do ego. Eu trabalho a minha mentalidade em cima disso. É exatamente essa quebra de timidez que eu estou colocando, expondo. Estou expondo a minha vergonha, cara, que eu tinha antigamente. Mas que hoje em dia já foi uma quebra, já foi essa quebra de barreiras, entende? É exatamente isso, cara. Você encontra o problema e na sua linha de raciocínio, da sua forma, você soluciona esse problema. Pois, como eu disse, para todos os problemas existem soluções. E se não existe uma solução, é porque aquilo de fato não é um problema, entende? Quando você tem essa linha de raciocínio, você entende que a vida vai fluindo, cara, conforme era realmente para ela fluir, entende? Eu vou cortar porque senão a memória da minha bomba não vai aguentar, cara. Take 2, gravando. Bom, senhores, como eu ia dizendo, com essa quebra de vergonha, né? Porque, porra, vergonha, você não tem que ter vergonha, cara. Se você faz a coisa certa, assim, honestamente, você não tem que ter vergonha, você não tem que ligar para a opinião de terceiros. É exatamente esse o ponto, tá? E isso envolve muito a questão do ego, cara. Muitas das coisas que você quer fazer, mas não faz, não é só por vergonha. É por causa desse ego, esse orgulho que você tem também, tá ligado? De associar a sua imagem a o que os outros vão pensar. Vamos supor, porra, eu não vou fazer isso porque o pessoal vai me achar idiota, tá ligado? Mas, cara, se faz sentido pra você, irmão, apenas faça, entende? É basicamente isso, cara. A realidade é algo subjetivo, mano. Eu já tinha citado isso em um vídeo, enfim, eu nem cheguei a publicar esse vídeo, tá? Mas é basicamente isso. Eu tô aqui no meio da praça, entende? Tem um parquinho aqui, enfim, tem crianças jogando bola, tem mães, tem carros passando à torta e à direita aqui, ônibus, mano. Ou seja, um lugar bem movimentado, tá ligado? E é claro que o pessoal repara, porque por mais que eles estejam acostumados, né, vendo vídeos no YouTube e tal, com pessoas gravando vlogs, é algo diferente, entende? Uma pessoa assim, um cara, um jovem em meio à praça, gravando vídeo assim, o pessoal fica curioso. O ser humano é curioso, por natureza, tá ligado? Mas é algo, cara, que eu falo que, porra, você não tem que ter vergonha, até porque depois de
3 minutos, 5, cara, isso vai ser apenas uma lembrança. Talvez as pessoas nem se lembrem disso, entende? Porque elas precisam seguir sua rotina, cara. Elas têm preocupações, entende? Ou seja, vamos supor que você faça o que eu propus pra você, né? 10 flexões no metrô. Você vai falar, caralho, mano, o pessoal vai recordar pro resto da vida que eu fiz aquilo. Não, irmão, eu digo pra vocês, cara, depois de minutos, o pessoal vai esquecer completamente seu rosto, cara. Porque eles vão estar mais preocupados com, né, com as preocupações diárias. O ser humano tem rotinas, né? E, basicamente, o que eu tô falando, eu achei até preocupante essa questão da timidez, cara, ainda mais na questão masculina. Mulheres eu acho que tendem a ser mais tímidas, algumas pelo menos. Tem outras mulheres que já são mais avançadas, mais pé na frente e tal, etc. Mas, cara, homens, irmão, eu vi um cara recentemente, essa semana, que ele simplesmente avançou 3 pontos, eu observei, cara. Além do dele, tipo, ele tava agoniado, mas não disse nada pro motorista, tipo, motorista, você consegue parar, eu vou descer, tipo isso. Irmão, o cara não abriu a boca, e eu não tô falando de cara, tipo, de 15 a 20 anos. Porra, eu tô falando de cara velho, mano, tá ligado? Ou seja, irmão, eu comecei a ter umas teorias sobre isso, mano. Aparentemente, é claro, não posso julgar a pessoa, mas um cara desse, provavelmente ele consome e pratica PMO, cara, entende? Porque eu lembro muito bem quando eu tava fundado na PMO que eu era simplesmente assim, eu não conseguia me comunicar diretamente com as pessoas, eu era extremamente ansioso. Porra, e os mosquitos estão me devorando aqui. Eu era extremamente ansioso e também não conseguia conversar como gente, cara, tipo, olhando no olho da pessoa, por exemplo. Coisa que é normal hoje em dia pra mim, que transmuta energia, tá ligado? E, cara, é algo totalmente sinistro, irmão, sinistro. Porque você não consegue, você tenta, mas não consegue. Algo te bloqueia. É mais que físico, é um estado de espírito. É por isso que eu falo, cara, a depressão não é um fator só psicológico, também é algo espiritual, entende? É espiritual. Muitos de vocês já sabem, eu creio, né? Porém, não vou adentrar muito a fundo nesse vídeo, ok? Só que para essa quebra de vergonha, comece com pequenos atos, tá ligado? Tipo mandar 10 flexões e tal. Essas coisas, mano, não ligue pro que os outros vão dizer, cara. Todos têm um começo, irmão, sabe? É a mesma coisa do que eu disse também, para quando você já está desperto da Matrix, está desplugado, não tenha esse ego alto de achar outras pessoas inferiores. Você tem que se enxergar como alguém desperto e os outros estão adormecidos. Cabe a nós, cara, cabe a eu, cabe a você, que está liberto de certa forma, que está desperto, a palavra correta é desperto. Cabe a nós, irmão, abrir os olhos, tentar pelo menos, né, passar mensagem e abrir os olhos dessas pessoas que infelizmente ainda estão cegas, né, para a realidade. Tudo bem se elas forem arrogantes, querer, como já aconteceu, pessoas quererem te humilhar por causa de diplomas, essas coisas, cara. Digo pra vocês, mano, trilhem o seu caminho, entende? Não deixem que isso te atrapalhem de alguma forma, te desmotivem de alguma forma, cara, porque críticas vão aparecer, cara, entende? Só que aí que tá, irmão, você tem que continuar fazendo o seu, cara, porque se você não fizer, absolutamente ninguém vai fazer por você, cara, porque isso é impossível, mano. Você vive sua vida, é algo individual, cara. Você tem esse avatar aqui, eu tenho essa skin, esse avatar, mas nós possuímos alma, somos espírito, mano, entende? Então se você não fizer, absolutamente ninguém vai fazer por você, por mais que as pessoas gostem de você, como seus pais, só depende de você, cara. Se você não fizer, eu digo pra vocês, ninguém vai conseguir fazer nada por você. Então vocês têm que querer também, tá? É uma questão mais individual primeiro. Basicamente isso. Take 3, senhores. Bom, agora vamos adentrar mais a fundo sobre essa questão e vamos resolucionar esse problema, né? Que não é um problema em si, quando você percebe esse erro, você apenas conserta, entende? Ok. Bom, nesse tópico, cara, eu vou dar alguns conselhos sobre isso, né? Um deles, cara, que é algo primordial e você fala, porra, deve ser algo muito complexo, mano, como é que eu vou fazer isso? Só que não, cara, é literalmente você tá aí vendo o vídeo, não sei se você tá no trabalho ou na sua casa, sair, cara, e literalmente se comunicar com terceiros, entende? Porra, dar um bom dia, boa tarde, boa noite,
E, cara, tipo, quando eu tô transmutando, na minha própria cabeça, na minha própria mente, eu crio uma parada que é tipo uma mini meta, entende? Tipo, porra, hoje eu saí de casa pra correr e tenho que dar no mínimo 10 bons dias, tá ligado? Mano, tipo, eu não tava nem aí se a pessoa ia responder ou não, mas esse ato de falar com as pessoas, de quebrar essa vergonha, essa timidez, porra, pra mim, cara, já me fortalece bastante, entende? Eu não sei se vocês vão entender, talvez seja só loucura minha, mas testem, mano. Como eu sempre digo, você tem que ser um questionador. Não é porque eu digo algo aqui que eu vivi e pra mim teve resultado, que pra você talvez tenha ou não tenha, entende? Por isso que você tem que ser questionador e não simplesmente engolir tudo que eu falo, mas questione e teste, cara. Coloque a prova pra ver se funciona ou não. Nem preciso, né, falar da minha base, cara, que eu estou carregando nessa minha filosofia de vida, que são 3 conceitos: transmutação sexual, meditação e banho gelado, ok? Bom, sendo sincero, não gosto de, né, ser um cara mentiroso, eu procuro ser o mais honesto possível, entende? E quando você é honesto, você passa credibilidade, querendo ou não, ok? Não tem como você se esconder por trás de máscaras. Independente da câmera ligada ou não, você é a mesma pessoa, ok? E, enfim, nesse ato da meditação, cara, não estou conseguindo meditar todos os dias. E também, quando meditei da última vez, não consegui entrar naquele estado que eu curto entrar, que não é simplesmente zerar os pensamentos, porque os pensamentos não tem como você zerar a mente, cara. Os monges costumavam dizer que nossa mente funciona como macacos pulando de galho em galho. Ou seja, nesse ato da meditação não tem como você limpar a mente 100%. Isso é algo impossível, entende? Literalmente impossível. Porém, você fica nesse estado mais calmo e você fica com foco e clareza mental, cara. Que é algo surpreendente, mano. Você tem noção que a maioria das pessoas não conseguem controlar os próprios pensamentos, mano? Daí vem os pensamentos intrusivos, etc. Que causam até mesmo crises de ansiedade, crises de pânico. Muitas delas têm depressão. Cara, eu já tive crises de pânico e de ansiedade pesadas, irmão. Bem pesadas mesmo, a ponto de achar que eu iria de Vasco. Entende? Porra. E de certa forma foi ruim pra caramba passar por essa experiência, porque, porra, imagina, ninguém da família passou. E mesmo que passasse, ninguém saberia me explicar, cara, porque infelizmente é a realidade. Eles não têm esse autoconhecimento, né? Até porque, porra, eu saí totalmente dessa bolha, né, mano? Enfim, voltando à questão aqui, é o seguinte, cara, isso de certa forma foi ruim, mas porém foi muito bom também, porque, porra, eu comecei a estudar sobre mim mesmo, cara, sobre o autoconhecimento. E como eu fui morar sozinho, eu comecei a pensar, porra, se eu passar mal aqui, cara, e algo acontecer, eu tenho que fazer algo, entende? Porque não tem ninguém simplesmente do meu lado, moro sozinho, moro longe, ok? E eu comecei a entender por que aquilo aconteceu, tentei procurar entender, depois entendi por que aquilo aconteceu. E, cara, tudo começou a fazer sentido novamente pra mim, ok? Eu já praticava a retenção antes da crise, dessa crise que eu tive de ansiedade / pânico. Porém, eu não transmutava energia, cara, ela ficava reprimida. E quando a energia fica reprimida, uma hora ela tem que explodir, vocês me compreendem, né? É como se você estivesse numa barragem, cara. A barragem tá aqui e a água vai enchendo. Chega uma hora que ela vai bater na barreira e se ela continuar enchendo, cara, ela vai literalmente estourar essa barreira, entende? Ou ela vai transbordar. É o mesmo conceito, essa analogia que eu tô usando é o mesmo conceito, entende? Você consegue conciliar as duas coisas aí, né? Creio que você consiga entender, ok? Então é basicamente isso, cara. Eu estava reprimindo a energia, não transmutando ela. Quando eu falo transmutando, de modo mais seco, bruto falando, eu literalmente canalizo minha energia e jogo para outras áreas específicas da minha vida. Áreas essas que contribuem com o meu desenvolvimento pessoal, tá legal? Eu já queria também induzir vocês, cara, sobre redes sociais. Bom, se vocês têm redes sociais, como o Instagram, Facebook eu creio que ninguém mais usa, né? Desculpa aí se você usa, se sentiu ofendido, tá? Bom, mas a questão é, cara, você usa redes sociais pra quê, mano?
literalmente, se você não trabalha com isso, não tem por que você tá utilizando, cara. É basicamente isso. Eu desinstalei Instagram, tô só com WhatsApp e Facebook porque às vezes eu olho o Marketplace, né? São negócios e tal. Enfim, é mais pessoal. Por Instagram mesmo eu não uso, cara. Porque eu digo pra vocês, cara, Instagram hoje em dia virou meio que um Tinder, mano. As pessoas literalmente são muito superficiais nesse aplicativo. E não só isso, cara. Elas fazem literalmente uma carta de apresentação, mulheres e homens, mano. Colocam na legenda o signo, com que trabalham, quais idiomas, se falam mais de um ou dois, não sei. Elas colocam literalmente tudo, fora as fotos seminuas, cara. Porra, homens também. Não vou ser hipócrita, eu colocava fotos também, mas quem me conhece sabe que eu sou do treino, então eu literalmente, cara, amo, entende? Mas enfim, eu decidi desinstalar o Instagram porque eu vi muito como uma forma de distração. E já que eu não estou utilizando isso como benefício, por exemplo, financeiro, eu não teria por que estar desperdiçando o meu tempo, que é um ativo muito valioso, simplesmente com o Instagram, mano, tá ligado? E eu digo pra vocês, mano, eu uso o WhatsApp porque eu preciso pra trabalhar e pra me comunicar com a minha família. Senão, nem isso, cara. Nem isso, entende? Hoje em dia, acho que poucas pessoas utilizam o Telegram, mas eu sou uma delas. E, mano, pra mim seria bem mais viável acessar o Instagram pra trocar mensagens. Porém, a maioria das pessoas usam o WhatsApp, né? Principalmente aqui no Brasil. Voltando ao princípio aí, como eu disse antes, quebre essa vergonha e essa timidez, tá? Irmão, vá viver a vida. É claro, não faça mal às outras pessoas. Vibre esse sentimento de amor. Por mais que esses vampiros energéticos vão tentar te sugar, tá ligado? Quando você tá nesse caminho de lobo solitário, transmutando energia, vai acontecer muito disso. Pessoas vão inventar boatos sobre você, cara. Vão inventar isso, vão inventar aquilo. Resumidamente falando, elas vão tentar te atingir de alguma forma, cara, para que você perca a sua paciência e vibre mais baixo, cara. Comece a sentir raiva daquela pessoa, comece a sentir ódio e comece a querer fazer algo a respeito. Mas digo pra vocês, mano, não vale a pena. Essas pessoas já são elas mesmas, se auto-prejudicam, entende? É como se fosse o famoso karma, cara. Se elas não mudarem, infelizmente, o caminho delas vai ser, né, algo ruim. Isso é inevitável, mano. Porque você atrai aquilo que você vibra. Não tem como você vibrar ódio e atrair algo bom, cara. É a mesma coisa do que você colhe aquilo que planta, entende? Você vê que até isso bate. E é a mesma coisa, cara. Não tem como você transmutar energia todos os dias. Tá no seu cotidiano, você é um cara de alta vibração, uma frequência vibracional boa, alta, vibra amor e vai colher ódio. Não tem como, entende? É basicamente isso, cara. Quebre esse paradigma. Quebre tabus também, entende, mano? Porra, saia na praça assim, faça um rolamento, mano, nada a ver, tá ligado? Dê um grito, não sei, mano, tá ligado? É basicamente isso. Tipo agora, tá ligado? Porra, a pessoa olha assustada, mas ela vai esquecer, mano. Desculpa a moça que olhou. Exatamente isso, tá? Cara, não sinta essa vergonha, irmão. Você é foda, você mulher também. Você é incrível, somos filhos do Criador, cara, entende? Nós temos tudo para serem campeões, mano. Então vamos levantar as pessoas que estão caídas também, esse é meu recado, ok? Fiquem com o Criador e que a paz seja convosco. Vou embora, tá, agora. Vou ter que trabalhar ainda. Vocês sabem que a vida de CLT não é fácil, ok? E é basicamente isso, mano. Ó, meu boné caiu no chão, isso é algo inevitável, mas é basicamente isso. Cara, você literalmente tem que transmutar sua energia sem ligar pra ninguém. Ai, porra. Tomem banho gelado, meditem, leiam livros, estudem comunicação. E saiam, cara, saiam desse quarto, porra.